Pronto para mais um Itigo Itie? Hoje o nosso encontro neste momento, que é único, porque isso é o que significa Itigo Itie. Estar presente no momento, no aqui e agora, porque ele é único e jamais será repetido. Então, neste momento único, neste Itigo Itie, eu vou falar sobre tônus e elasticidade. Se fala muito assim, a musculatura tem tônus, a pessoa é elástica. Oh, obrigada. Obrigada, Robert. Obrigada. Não sei falar seu nome. Eu não sei ler. Mas obrigada. Então, fala-se muito sobre tônus, sobre elasticidade, mas o quanto você compreende, né, do tônus e da elasticidade quando está relacionado à natureza humana. Eu chego para você e falo assim, olha, isso aqui é um elástico. E você entende, mas quando eu digo para você, o seu corpo é elástico, buga, dá uma bugada lá nas ideias. Quando eu digo assim, a musculatura tem tônus, e uma pessoa, depois de uma certa idade, ela tem flacidez muscular, porque ela perdeu o tônus. Mas você sabe o que é tônus? Você sabe que uma pessoa flácida é uma pessoa que perdeu o tônus muscular. Uma pele flácida é porque ela perdeu a elasticidade. Então, a pele é elástica, a musculatura tem tônus. Mas o que é ser elástico e o que é ter tônus? Então, vamos por parte. Vamos começar pelo elástico. Isto aqui é uma tirinha de um tecido elástico. Então, eu vou dizer, é um elástico, tá? Mas qual é o tamanho real deste tecido? Este, ok? Esse é o tamanho verdadeiro dele. Mas, no entanto, ele só fica no seu tamanho, né, natural, se eu fizer uma tração. Mas se essa tração, se essa tensão, ela ceder, ele volta a um outro tamanho bem menor. Então, essa característica dele se autocontrair dentro do seu tamanho natural é que caracteriza ele elástico, um tecido elástico, porque ele pode contrair além do seu tamanho natural. E se ele tiver sob tensão, ele pode alongar sem se romper. Então, a característica do elástico é exatamente isso, você ter um tamanho, né, uma medida natural, com a característica elástica que, se houver tração, ele cede, ele não rompe. Se eu pegar um fio, deixa eu ver se eu tenho um fio aqui. Não, não tenho. Se eu pegar um fio que não é elástico e fizer uma tração, você vai usar o mundo das ideias, tá? Se eu pegar um fio que não é elástico e fizer uma tração, ele vai aguentar essa resistência até um certo ponto. Depois ele vai romper. Esse elástico, né, esse tecido, ele chegou no seu limite da tração. Se eu continuar puxando, ele vai romper. Mas se eu solto, ele volta. Então, isso é uma característica elástica. Entende? A pele do corpo todo, ela é elástica. Por quê? Porque ela tem uma tração natural. Dentro do seu tamanho, ela tem uma tração natural. Não sei se o termo tração está sendo um termo muito feliz, mas ela se contrai, né? Ela se recolhe.
ela se recolhe a um determinado tamanho. E isso diz que a pele, né, ela é firme. Então, é uma pele que tem elasticidade, né, porque ela se segura. Mas se ela perder a elasticidade, ela pendura. O corpo todo é assim. Então, nós temos elasticidade na pele. E quando a elasticidade da pele perde a força de contração, ela fica no seu tamanho natural, né? Entre aspas, fica no seu tamanho natural. Ou seja, ela vai ficar à mercê da gravidade. Então, a gravidade puxa e ela cede. Enquanto que quando ela é elástica, a gravidade puxa e ela não cede, ela se mantém. Então, isso é uma pele elástica. Agora, a musculatura, ela tem tônus. É o mesmo princípio. Mas o que é tônus? É uma contração natural que toda musculatura do corpo tem. Então, todo o corpo tem tônus. Quando a musculatura do corpo perde o tônus, a musculatura fica flácida. E quando a musculatura fica flácida, você não tem mais como sustentar o corpo e não tem mais como se movimentar e fazer ações que precisem da força muscular. Tá acompanhando? Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque é importante você entender o que é tônus e o que é elasticidade, para depois entender por que a pele tem elasticidade e a musculatura tem tônus. Porque é isso que interessa. Por quê? O que é que dá o tônus na musculatura e elasticidade na pele? Essa resposta faz toda a diferença. Então, vamos lá. Quando eu fazia parte da equipe de urologia do professor Álvaro Marques Figueiredo, que era professor, e acho que deve ser ainda, professor do 5º ano da Escola Paulista de Medicina, da Federal agora. E fazia parte da equipe dele de urologia. Tá? Então, quando o paciente era anestesiado, ele recebia 2 substâncias. Uma que era o anestésico e a outra que era o curare. Você entendeu o que eu vou falar agora, você entendeu tudo. Curare, os índios usam nas suas zarabatanas para caça. Por quê? Porque uma vez o animal ferido com o curare, ele entra em soltura muscular do corpo todo. E o animal morre por asfixia porque ele não tem mais, né, a contração muscular e com isso ele não consegue respirar. E ele morre asfixiado. Então, o curare é uma substância que dá relaxamento muscular e é usado em cirurgia. Por quê? Porque se a pessoa está anestesiada, o corpo continua, a musculatura continua com tônus, que é uma contração natural. Então, você vai operar uma pessoa que está com uma contração natural, há um desgaste muito grande de energia, principalmente para o assistente que está mantendo o campo cirúrgico aberto. Porque ele abre o campo cirúrgico, mas a musculatura contrai, então fica aquela tensão e é um desgaste muito grande para o assistente em relação ao que precisa ser feito através do cirurgião para beneficiar o paciente naquele quadro dele. Então, se o curare, né, é uma substância que relaxa a musculatura, então o músculo fica mole. Eu, quando voltei da cirurgia, da anestesia, quando fui operada da apêndice, eu tive uma apêndice suporada aos 18 anos, e era uma supuração de dias, e não estava diagnosticada. Mais uma vez, eu me salvei, porque os médicos, eles não entendiam o que estava acontecendo comigo. Eu, com 18 anos, eu é que tive que ficar no comando.
E quando eu assumi o comando, eu fui para a cirurgia e tinha uma apêndice supurada de dias, com uma peritonite enorme, né, no corpo todo. Enfim, um outro dia eu falo sobre isso. Mas o que acontece é que quando eu voltei, a minha consciência voltou da anestesia, eu não tinha força para mexer o braço. Eu queria mexer e não conseguia, eu queria mexer o corpo e não conseguia. Então, estava tudo solto, era incrível. Eu não tinha força, o braço estava jogado. E eu não entendia por que eu não tinha força. Lá na frente, eu fui entender que eu ainda estava sob o efeito de curare. Então, é impressionante quando você tem um relaxamento muscular, né, total dentro do corpo. Você simplesmente não se move. Você fica como um boneco de pano. Porque perdeu o tônus. O tônus é uma contração natural da musculatura. E a elasticidade é uma contração natural da pele. Mas os dois é a mesma coisa. Agora, o que é que faz a musculatura ter tônus? O que faz a pele ser elástica? E é isso que interessa, e é isso que você tem que entender. O que faz o tônus muscular e a elasticidade da pele é o Qi, a bioenergia existente no ar, a bioenergia que, no seu adensamento, gerou a forma que você tem hoje, que você olha no espelho e reconhece como sua imagem, seu corpo, e a mesma matéria-prima que constrói o corpo, ela é o combustível desse corpo. E é ela que, circulando livremente pelo corpo, mantém o corpo vivo. Então, ela é a matéria-prima, ela é o combustível. E a vida é o processo, né, o nome que nós damos para o movimento circular dessa energia, dessa matéria-prima, desse combustível. Então, vida é um movimento constante. A gente pode traduzir como pulsar. Então, é algo que pulsa. O que é pulsar? Então, imagina que minha mão é o seu coração. Seu coração tem essa forma. E ele pulsa. Por quê? Porque ele dilata e volta ao tamanho natural. Ele dilata e volta ao tamanho natural. Então, cada vez que ele faz isso, então, nós reconhecemos como pulsar. Mas tudo na vida está pulsando. Tudo. O universo pulsa. O seu corpo pulsa. Seus órgãos, todos eles pulsam. Quando esse movimento para, a vida acabou. Então, é importante que esse movimento, né, se mantenha. Ele começa, né, imediatamente a fecundação. O óvulo foi fecundado, começou o pulsar de uma nova vida. Então, a vida começa, né, quando expande e termina quando recolhe. Quando começa uma vida? No primeiro alento. E quando termina uma vida? Na última exalação. E aí se concluiu a vida. E quantas vidas existem da primeira inalação para a última exalação? Uma vida, ele disse, uma respiração. Então, quantas respirações você faz por dia? Por semana? Por mês? Por ano? Quantas? Então, o segredo da vida está na respiração, no pulsar, que tem que ser mantido e preservado. Então, se você entendeu isso, você vai entender por que tem tônus e por que perde, porque tem elasticidade e por que perde. E para recuperar a elasticidade, para recuperar o tônus, você tem que devolver o fluxo do Qi para esses tecidos. Quando o Qi estiver um fluxo intenso,
de grande quantidade e qualidade, você volta ao estado original, que é o estado da criança, o estado do jovem, no intervalo de tempo de desenvolvimento, a partir do momento que ele nasce nesse mundo e chega à fase adulta. Nós já vimos isso em outro Ichigo Ichie, que tudo que está em desenvolvimento é jovem, é bonito, tem beleza, tem saúde. Parou o desenvolvimento, aí começa o envelhecimento. Por quê? Porque como o corpo ganhou muita energia para o processo de desenvolvimento, então quando ele para, ainda tem um estoque. E a partir do desenvolvimento concluído, que é a fase adulta, você vai viver do estoque da tua energia. E lá na frente vai ser a reserva, vai ser o tanque reserva. Então, quando acabou o combustível, o carro não anda mais. Então, o combustível é fundamental no processo. Não adianta você ter uma Ferrari, você ter uma Lamborghini, né, que são carros, máquinas poderosíssimas, maravilhosas, mas não tem combustível, para que serve? Então, o combustível é muito importante. E a qualidade do combustível também, porque se você não colocar um combustível adequado nessas máquinas, elas também não vão funcionar com todo o seu desempenho. O corpo humano é uma máquina viva e que vive do combustível que é o Qi. Existe um reservatório no seu corpo, aonde o seu Qi está reservado. Esse Qi tem 3 fontes: hereditária, alimentação e respiração. Zen Qi, Wei Qi e Jin Qi. Jin Qi hereditário, quando eu falo em chinês eu entendo melhor. Jin Qi é o hereditário, o Wei Qi é da alimentação, que é a respiração e a comida que você come, e o Shen Qi, que é a força do espírito. São os 3 combustíveis que você herda quando nasce. Mas, na sua trajetória de vida, você pode compensar um Qi que não está muito bom ou está fraquinho. Ou se ele é bom, então você pode potencializar ele ainda mais. Tem técnica para isso? Tem. Então, se você sabe aonde carregar o corpo, se você sabe como carregar o seu tanque de gasolina, que é a estufa dourada, que é o Tantian, se você sabe fortalecer o movimento de subida e descida do corpo, então seu corpo vai ser sempre jovem, saudável e bonito. Porque beleza é uma questão de energia. E essa energia, que é o que você reflete para o mundo, ela vem do seu sentimento, vem do seu pensamento, que é refletido no olhar, no seu semblante. Ok? Então, depois a gente continua um pouquinho mais falando sobre tônus muscular e elasticidade da pele. Ok? Então, muito obrigada. E até breve. Até o próximo Ichigo Ichie, né? Matane.